I'm vengeance. Fala galera, beleza? Eu sou o Dalton Asheroff e a gente está aqui hoje com mais um MesaCast. Fala aí, Efraim. Fala aí galera, Efraim Fernandes falando aqui. E o papo de hoje é sobre o incrível filme, o incrível trailer, na verdade, do The Batman, dirigido pelo Matt Reeves, que foi o ponto alto do fandome que saiu no sábado. Exatamente, Matt Reeves, aquele cara que, você já sabe, eu sou apaixonado pelo Matt Reeves. Não só por ele ter dirigido um dos melhores filmes found footage que eu já vi na minha vida, que foi o Cloverfield, o primeiro, mas também por ele ter salvo a franquia Planeta dos Macacos, que é uma das minhas franquias favoritas, assim, de toda da minha curta vida, da minha breve vida, com certeza Planeta dos Macacos, essa nova safra, foi a melhor. E ele tá na frente, né, desses filmes, na direção, e em Cloverfield também, ele estava na produção de outros filmes, tanto o Cloverfield 10 como o Paradoxo. Tudo bem que o Paradoxo foi um filme totalmente Foi uma bosta, o Paradoxo, né? Foi uma bosta. Exatamente, é totalmente esquecível, mas aí a gente finge que a culpa não é da produção, né? Vamos jogar a culpa na direção. Deixa o Matt Reeves de fora dessa. Mas o Matt Reeves, cara, ele fez o dever de casa dele, ele não só fez o dever de casa dele, como ele conhece o personagem. Quem acompanhou a Fandome no sábado viu que ele tem conhecimento sobre o personagem, viu que ele é apaixonado pelo personagem, e a gente vê que tá rolando um esmero muito alto nessa produção, tá havendo um investimento muito alto nessa produção. A forma como ele fala sobre como vai ser a cidade, como vai ser os personagens, informação, como vai ser o Bruce Wayne, como vai ser o Batman, tudo que ele falou, você percebe que vai ter algo de especial que a gente até então, uma faceta do Batman que a gente já viu nos quadrinhos, por exemplo, mas que a gente, num filme, a gente ainda não vislumbrou ainda. Não, no máximo, assim, teve vislumbre, mas a gente, de fato, não acompanhou. Exatamente. E é muito legal mesmo quando a gente vai ver a entrevista do Matt Reeves ali na Fandome, porque o jeito que ele fala, ele parece realmente um fanboy, assim, cara, que ele tá tão... Ele tá envolvido. Isso, parece que é o sonho da vida dele, sempre foi dirigir um filme do Batman, quer dizer, pelo jeito que ele fala, parece isso, né? E a gente vai comprando a ideia porque a gente também quer que o filme seja bom, que o filme seja ali, pelo menos à altura do que a gente já viu anteriormente. E o jeito porque dá pra ver, exatamente o jeito que ele fala, a empolgação que ele fala, você vê que ele, é aquela parada que eu falei, ele não só fez o dever de casa, mas ele tem uma visão sobre como a história deve proceder, né? Tanto que ele falou, né, na Fandome, que existem diferentes versões do Batman, né? Tem a versão do Keaton, do Tim Burton, que é aquela visão mais gótica. Tem a visão, por exemplo, do Adam West, que ele era apaixonado quando ele era criança, ele foi introduzido nessa época. Visão mais cômica, de comédia, né? Algo que o Batman não era daquela forma. Foi a forma que o Adam West criou ali naquele momento, foi perfeito pra época. Exato, exatamente, é o Batman da época. Então a gente pode ver que de tempos em tempos o personagem ele tem uma certa modernização. Ele conversa, ele dialoga de acordo com o tempo em que ele está sendo passado para o público, né? E essa versão agora que a gente vai ter vai ser muito específica. Eu costumo falar brincando que o Batman é o herói mais rodado da DC, porque a gente já teve várias encarnações. E o Matt Reeves, ele fala justamente isso. Ele não digo comparar, mas ele cita outras versões. Ele inclusive citou que quer ver o Snyder Cut, que ele gosta da versão do Affleck, mas inclusive esse filme deveria ser com o Affleck, mas devido aos problemas pessoais da vida do Affleck, ele teve que sair. Eles repensaram o roteiro, trazendo o Robert Pattinson, que vou te falar, pelo que eu vi no trailer, meu amigo, talvez seja o melhor filme. Eu posso estar me adiantando demais, mas a sensação que eu tive... Calma aí. Antes de entrar no assunto do vampirinho... eu tô empolgado que nem a Matt Reeves. Vamos aqui voltar rapidinho. Você falou sobre essa repaginada, né? Que de tempos em tempos o Batman sofre essa repaginada e tudo mais. Sim. E é muito interessante a gente pensar isso, porque imagina, se fosse nos dias atuais, 2020, o Michael Keaton fazendo Batman daquele jeito que o Tim Burton tinha pensado lá nos anos 80, iria funcionar?
Não sei dizer, honestamente eu não sei dizer. Embora a gente vai ter o retorno do Michael Keaton no filme do Flashpoint, né? Onde ele vai ser uma versão mais velha, então a gente ainda não sabe muito bem como é que ele vai retratar, mas a gente vai ter uma volta do Michael Keaton, que aliás, segundo rumores, ele seria uma espécie de, entre aspas, tá galera, um Nick Fury da DC, o qual ele seria uma figura central ali, operando as coisas e recrutando heróis e tudo mais. Faz sentido, eu gostei da ideia. Então a gente... A ideia é boa. Pô, a gente vai ter que esperar pra ver como é que isso vai ser desenvolvido, mas eu super comprei a ideia aí da gente ter no filme do Flashpoint, embora não seja aquela versão que todo mundo tá esperando, mas ter o Affleck e ter o Keaton, sabe? São duas coisas assim que eu gostei bastante, eu quero ver como é que vai funcionar essa dinâmica e o Flash ali entre os dois ali, como é que isso vai funcionar. Exatamente, o problema todo é que as ideias da DC, da Warner, né, que é ali a dona da DC, as ideias da Warner, elas são muito boas. A ideia para a Liga da Justiça foi excelente. Agora, mas a execução... Exatamente. A execução é sempre problemática. Eu digo isso não só do filme da Liga da Justiça, ou do filme do Aquaman, que foi um filme bom, essa safra foi os melhores, mas até mesmo a trilogia do Nolan, ela tem um certo problema ali pela Warner ter deixado muito o filme nas mãos do Nolan, que a gente sabe, é um bom diretor, porém ele pega aquele negócio ali de querer explicar muito a história. E filme do Batman, cara, eu acho que não é pra explicar muito, sabe? É mais pra gente sentir ali a pressão e sentir a carga emocional, porque, pelo incrível que pareça, o Batman, o personagem, tem uma carga emocional gigantesca. Nossa, é um cara que tem o aspecto psicológico dele é complexo demais, tanto é que isso vai ser explorado mais nesse filme agora. Exatamente, é nesse ponto agora que a gente já traz, porque a gente tinha falado, né? Um filme como o do Tim Burton, o Batman do Tim Burton, nos anos atuais, não funcionaria. Até ouso dizer que se fosse o Batman Begins, lá de 2008, se ele fosse estrear agora em 2020, não ia funcionar. Aquela roupagem de 2008 acho que não funcionaria hoje em dia, porque a gente já tá com o Batman um pouco mais desgastado por ter visto o Batman do Ben Affleck em Liga da Justiça, que é aquele Batman mais velho, mais cascudo, né? Sim. Se fosse agora retornar pro Batman Begins, do Nolan de 2008, acho que não. Esse Batman que a gente viu no trailer, cara, o Robert Pattinson, brother, eu não sei nem o que dizer, cara. Eu acho que se não fosse ele, não ia ser nenhum outro. Você falou que o Ben Affleck estaria cotado para fazer esse papel, né? Teve os problemas pessoais dele e tudo mais. Mas eu acho que assim... Mas aí tiveram que alterar o roteiro completamente, tanto é que essa história do Batman, do Matt Reeves, ele se passa num outro universo, porque a princípio deveria ser o Ben Affleck, né, e mostrando o início de carreira da versão do Affleck lutando contra o crime em Gotham. Só que a gente sabe que o Affleck teve aqueles problemas pessoais, e ele teve que, né, sair da produção, então eles tiveram que repensar o roteiro. E aí o Matt Reeves, ele pensou, bom, vamos fazer um filme, supostamente uma trilogia, como o Nolan fez na época dele, e vamos recontar essa história do Batman. Ele ainda não é aquele herói já formado que todo mundo conhece, tanto é que a história é baseada no ano 1, no ano 2, perdão, o filme é baseado no ano 2, então a gente vai ver essa evolução do personagem, do protagonista, não só do protagonista, mas também dos antagonistas, que são o Charada, o Pinguim e a Mulher-Gato. A Mulher-Gato nem é ainda a Mulher-Gato, ela ainda está em formação, como o Matt Reeves falou no fandom, então vai ter ponto de vista que, por mais que pincele coisas que a gente já conhece, ele vai dar um ponto de vista diferente do que a gente está acostumado. A gente pode ver, pelo menos, o que eu percebi no próprio trailer, a cinematografia, o escopo, as imagens, elas têm um quê mais soturno, uma coisa mais noir, que me lembrou um pouco Seven, que é um filme sensacional, galera. Quem não viu, veja Seven. E tem What's in the box? What's in the box? Sabe, tem uma pegada meio detetivesca, e o Charada, né, matando pessoas para chegar, pelo menos foi o que eu entendi, né, ele matando, cometendo crimes, brincando psicologicamente com o Bruce, com o Batman, né, para chegar até nele, o que me faz até, me levanta a questão, será que o Charada sabe que o Batman e o Bruce são a mesma pessoa? Eu não sei, uma coisa que ficou no ar. E, cara, o trailer... Que eu fiquei... Fala.
o trailer é sensacional. Por quê? Ele diz tudo o que você precisa saber e só foi filmado entre 25% e 30% do filme, ou seja, tá muito no estágio inicial. E eles conseguiram fazer um teaser trailer de respeito, sabe? E digo mais, gente, eu posso estar aqui falando besteira, mas é uma opinião, uma percepção que eu tive. Eu acho que o The Batman pro Matt Reeves vai ser tipo o Joker do Todd Phillips. A construção do personagem, sabe? As situações que levam o personagem ser o que é, ou se transformar no que se transforma, ser o que se transforma. Eu acho que vai ter uma pegada meio Joker, sabe? Eu acho que o Matt Reeves, ele tá tendo o Joker dele no The Batman. E foi interessante você falar do Charada tá matando as pessoas para chegar até o Bruce. A gente não sabe se ele já tem conhecimento que o Bruce e o Batman são a mesma pessoa. Sim. Mas o que eu achei interessante foi essa pegada mais terrorista do Charada, né? Eu tava sentindo falta disso, cara. Um vilão que fosse no estilo que foi o Coringa da trilogia do Nolan. Aquele cara que é mega assim... Não ele é cerebral, limites. Sabe aonde... Exato, Inclusive, por exemplo, eu lembro de um filme que eu tive que ver no cinema porque eu gosto muito do Batman, sabe? O meu herói favorito é o Superman e depois vem o Batman. Às vezes eles estão empatados, mas eu gosto dos dois por diferentes motivos. E eu vi o Batman Forever, o Batman Eternamente no cinema na época, eu era garoto. E tem o Charada e o Duas Caras. E o Charada, ele tá completamente caricato, porque eu acho que essa foi a decisão do roteiro na época, né? E mais a interpretação do Jim Carrey, aquela coisa meio forçada, meio caricata, meio sabe, com aquela comédia física, vamos dizer assim, que o Jim Carrey deu. Como pra proposta do filme, se é que essa foi a proposta mesmo do filme, eu acho que sim, ele fez certinho, ele fez como deveria ser. Eu, particularmente, não gosto tanto desse filme, porque eu não gosto dessa coisa muito caricata, muito boba, porque eu acho que isso acaba tirando o peso das ações muito sérias que os vilões estão fazendo e do plano diabólico que o vilão tá fazendo. Eu acho que isso tira um pouco da carga emocional da coisa. Nesse Batman Eternamente, por exemplo, que eu realmente gosto, são os traumas que o Bruce tem quando era criança. Então, tem um pouco dele revisitar os traumas dele. Entra a doutora Chase Meridian, que na época foi interpretada pela Nicole Kidman, que atualmente é a mãe do Aquaman, né, na franquia do Aquaman. Ela, na época, fez a Chase Meridian. E eu gosto dessa interação entre eles dois. Então a gente vê um pouco desse trauma de infância do Bruce. E isso parece que vai ser, talvez, espero eu, isso talvez seja revisitado nesse novo filme do Matt Reeves, e a gente possa compreender um pouco mais da psicologia, né, da mente do Bruce, né, sobre a perda dos pais e querer fazer justiça. E tem aquela coisa de Gotham meio que ser como se fosse um reflexo da mente do Bruce, sabe? Tem essa simbologia. E eu quero ver, eu tô ansioso pra saber como é que o Matt Reeves vai trabalhar com isso. E o Matt Reeves, ele é um cara tão sensacional, porque eu quero voltar naquilo que você falou, né? Que é a Zoe Kravitz, né, que tá fazendo a Mulher Gata? Sim. A Selena Kyle, exatamente, E quando ele comentou isso, ele falou, porque a Selena Kyle ainda não é a Mulher Gato, nem a Zoe Kravitz é a Selena Kyle, ou seja, os próprios atores estão se preparando para se transformar nos personagens. Então, perfeito. Essa carga emocional que os personagens exigem ainda está sendo trabalhada nos atores, até porque, como você falou, não tem nem 50% do filme rodado ainda, né, filmado. 30%, então, a gente tem ali 30%, né? Então, a gente tem ali mais 70% de história, mais 70% de carga emocional, mais 70% de drama para os personagens se transformarem, enfim, nos personagens que eles foram escalados para ser. E o mais interessante disso tudo é ver o Robert Pattinson, cara, como é que eu posso dizer? Eu já vi muitos filmes do Robert Pattinson. O que mais me chamou a atenção atualmente dele foi o Farol. Farol, sensacional. Sensacional. E eu nunca tinha visto ele. É claro que aquilo não é nem um trailer, né? É um teaser. É claro que aquilo ali é só um gostinho do que tá pra vir. Exato. Mas nem no Farol eu vi aquela expressão dele tão assim... Você vê que tem uma efervescência nele. Você vê que é um cara que psicologicamente... Eu não sei, eu posso ser o hype, eu peguei, sabe, eu tento controlar muito o hype, mas esse filme, o trailer que esse filme me entregou, o teaser trailer, me comprou, sabe, eu comprei. Então, dá pra ver no olhar. É sensacional.
é sensacional. O mais E dá pra interessante ver, disso tudo... Desculpa, vai, termina. dá pra ver no olhar dele que ele tem muitas questões pra resolver. Por exemplo, no final do trailer, no finalzinho do trailer, dá a entender que o Charada tá conversando com ele, não sei, é uma narração em off, né? Dá a entender que o Charada tá conversando com ele, não sei se tá conversando com ele sabendo que ele é o Bruce Wayne ou conversando com a figura Batman, que fala, você também é parte disso. E aí aparece o rosto dele com aquele rímel no olho, escorrendo, ele depois tira a máscara, e você vê você vê a expressão carrancuda dele, você vê que ele tem muita coisa por dentro, que ele tem esse ódio por dentro, sabe? Então, eu acho isso muito interessante. Cara, pra você ter uma ideia, a impressão que eu tenho é que ele desconta toda essa frustração que ele tem na vida dele, todos os traumas, todo o ódio que ele tem na vida dele, na bandidagem. Porque, por exemplo, no quadrinho do ano 2, se eu não me engano, eu não sou leitor de quadrinho, tá, galera? Quem souber, depois comenta. No quadrinho ano 2, ele age de forma violentíssima contra o crime em Gotham, contra bandido e tudo mais. Ele age na lei da violência, de uma forma muito violenta. Inclusive, no quadrinho, ele acaba usando armas de fogo e armas brancas, né? Apesar do Batman ter esse código de não usar armas, mas isso aí vai muito da versão do Batman. Eu não sei se o Matt Reeves vai trazer esse elemento dele portar armas de fogo ou armas brancas. Eu acho que não, porque o Affleck, a versão do Affleck meio que mostra isso brevemente, né, e tal. E ele foi meio que rechaçado por conta disso. Mas no momento que a gente vê que ele luta fisicamente com um bandido no trailer, ele dá uma surra tão grande no cara, sabe? É uma cena tão impactante que no final, em vez dele falar eu sou o Batman, I am Batman, ele fala I am Vengeance, eu sou vingança. Cara, isso é muito impactante, sabe? Isso é muito forte. Exatamente. E fazendo um paralelo... interessante é porque nos quadrinhos, nenhum Batman é igual ao outro. Sempre tem uma história diferente, uma motivação diferente. É claro que a motivação em si é sempre a mesma, mas para ele fazer as coisas que ele faz, há uma motivação diferente. Então, não há nada de errado fazer isso nos cinemas também. Sim, a gente cara. tem vários Batmans diferentes ao longo da história. Nenhum é parecido com o outro. O do Affleck foi o mais diferente de todos. Sim. Então, claro, tirando o do Adam West, né? Sim. Tá aqui como cinema, certo? Mas, pô, botar um Batman agora que é puro ódio, até porque ele é um Batman jovem ainda, pelo que eu entendi, é isso. Ele tá no início ainda, ele tá no início. Então é um cara que tá puro Exatamente. ódio. Então, nada mais justo do que o cara descer o cacete usando todo tipo de arma que ele utilizar pela frente, que ele conseguir enxergar pela frente. E essa cena que você falou dele falando I'm Vengeance, poxa, cara. Quando eu tava vendo o trailer, eu esperava que ele falasse, eu sou o Batman, não sei o quê, como todo mundo já falou. Mas não, ele mandou o quê? E engraçado que essa cena me fez pensar o seguinte também. A gente não vai ver o que a gente espera ver, sabe? A gente não tá... Cara, eu não tava preparado pra ver esse trailer. Pra mim, o fandom, quando fechou com esse trailer, foi a melhor coisa do fandom. E aí a gente tava esperando, né? Aquela coisa dele falar I am Batman em algum momento. Mas não. Porque em todo filme ele fala eu sou o Batman, I am Batman. Só que no trailer ele falou I am Vengeance, I'm Vengeance, eu sou vingança. Então, isso pode, talvez, eu tô pensando aqui, ser uma forma de dizer, vocês não viram isso. Isso aqui não é o que vocês esperam. E eu tô muito curioso para ver isso. E essa frase que ele falou, I am Vengeance, isso me lembrou uma conversa no Batman Begins, em que o Bruce tem uma conversa com a Rachel, né? E o Bruce, né, ele ainda não superou, né, a morte dos pais, obviamente não tem como superar isso, e a Rachel mostra a parte mais pobre de Gotham, né, e aí eles estão tendo uma discussão, né, uma conversa sobre vingança e justiça. Vingança é sobre você se sentir bem, justiça é sobre harmonia, é o que a Rachel fala pra ele. Só que nessa versão, pelo que eu tô vendo, ele não tem uma Rachel pra chegar e falar isso pra ele. Tanto é que ele fala depois de meter a porrada no cara. I am vengeance. Então assim, a gente vai ver um cara que tá descontrolado. Se ele vai chegar a usar arma de fogo ou armas brancas afiadas, como tem no quadrinho, eu sinceramente não sei. Talvez não. Mas só de saber desse impacto emocional, essa descarga emocional que ele dá em cima, sorrando alguém. Porra, cara, sensacional. Sensacional mesmo. E vamos falar aqui um pouquinho agora também do centro das atenções, né? O cara que dividiu muita opinião quando foi anunciado e que aparentemente agora já está começando a fazer com que as pessoas mordam a língua. No início as pessoas torceram o nariz, né? Falando, poxa, esse cara aí vai ser o Batman, e agora as pessoas já estão começando a aclamar ele,
que é o nosso queridíssimo Robert Pattinson. Eu sou fã desse cara, já falei aqui nesse episódio, mas eu acho que não custa lembrar, eu sou muito fã do Robert Pattinson. Eu acho ele um ator sensacional, ele é um ótimo ator. Muito injustiçado. Ótimo ator. Ele é um ótimo ator, que é muito injustiçado por conta de um papel bem borocochô que ele fez ali com a saga Crepúsculo. Exatamente. Que ele mesmo fala que foi um arrependimento da vida dele, então não tem problema nenhum a gente falar isso. Agora você vê, né? Se eu chegasse, eu não lembro em que ano o Crepúsculo saiu, mas você imagina se eu tivesse uma máquina do tempo, se eu tivesse um DeLorean, voltasse no tempo, entrasse no cinema do Crepúsculo, ou virasse uma roda de amigos e falasse assim, esse cara vai ser o Batman. Porra, nego ia me xingar, falar que eu sou maluco e tudo mais. E é engraçado porque é o seguinte, ele é um ator que soube desconstruir essa visão que as pessoas tinham dele, né? Que era o cara bonitão, cabelo sempre arrumadinho, né? Porra, o cara tem cara de revista Capricho, aquela coisa toda. O cara fazia muito sucesso com adolescente na época por conta do filme. E o cara, ele soube fazer a carreira dele desconstruindo essa visão do Edward. Acho que é Edward o nome do personagem do Crepúsculo, fazendo papéis diferentes. Edward Cullen. Edward Cullen. Ele soube desconstruir isso fazendo a carreira dele. E ele tem um filme mais louco do que o outro. Tem o Cosmópolis, tem o Farol, que pra mim é o suprassumo. Tem outros 2 filmes que eu vi dele, cara. Eu sou péssimo pra lembrar nome de filme. Mas um dos filmes ele tem um irmão especial e ele parece que é um fora da lei, é um ladrão. E ele começa a fazer um monte de coisa que tu fala, meu Deus do céu, isso tudo pra tentar... Bom comportamento. Cara, eu virei e falei assim, mano... Esse filme é sensacional. Tem um filme também chamado The Rover, eu não sei qual é o título no Brasil, mas eu acho que é The Rover, que ele faz com Guy Pearce, acho que é Guy Pearce, que é basicamente no deserto. E você olha pra ele tá magérrimo. Engraçado, ele também tem um pouco dessa coisa de transformação física. Ele tá magérrimo e você fala assim, cara, esse cara vai ser o Batman? Como assim? Mas aí eu paro e lembro do Bale, né? Porque o Bale, quando fez o Operário, ele tava extremamente magérrimo. E logo após ele fazer o Operário, ele ganhou, sei lá, vou chutar aqui uns 30 quilos de massa muscular e virou o Batman, sabe? Então a gente não pode... 30 quilos no mínimo, porque o que ele tinha perdido... Inclusive, é uma curiosidade aqui pra galera que não sabe, quando o Christian Bale foi fazer o Maquinista, ele emagreceu aquilo tudo, que o Operário, no caso, né? Ele emagreceu aquilo tudo, aí ele chegou pro diretor e falou assim, cara, eu acho que eu posso emagrecer mais. Aí o diretor falou, é maluco, para... O diretor não pediu. Eu vi uma entrevista dele e falou assim, não, ninguém pediu pra eu fazer, eu quis fazer. Cara, era uma coisa louca, eu acho que comia tipo assim, sei lá, uma maçã e bebia água só, sabe? E ficava nisso. Eu não sei se ele chegou a fazer algum exercício físico pra emagrecer, né, pra perder massa muscular, perder gordura, mas cara, você olha pra ele parece uma pessoa em um estado terminal, né? Até porque o personagem ele tem uma doença e tudo mais. E você olha, cara, nunca que um cara desse vai ser o Batman. E aí o cara foi e fez o Batman. Então, a gente não pode julgar um ator por um papel que ele venha a conseguir ou supostamente venha a ter. Porque atores são camaleões, cara. Essa é a profissão deles, né? E o Robert Pattinson, como eu falei, ele é um ótimo ator. Eu tinha um certo preconceito com ele, eu não vou mentir pra você, mas eu aprendi muito com a experiência do Heath Ledger. Na época, quando o Heath Ledger foi mencionado... Era isso que eu queria falar agora, Todo mundo, como assim? O cara da comédia romântica e tal. Eu mesmo falei na época, eu era mais novo, eu falei, nunca vai ser. Mano, foi uma das coisas mais impactantes que eu vi no cinema. Não tô brincando. Do que eu vi no cinema foi uma das coisas mais impactantes. Então eu aprendi a esperar. Esperar é a melhor coisa pra você depois ter um julgamento pessoal se aquilo é bacana ou não. Esperar é a palavra da vez, principalmente pra gente conseguir ver esse filme. E só voltando aqui um pouquinho do Robert Pattinson como em bom comportamento, né? Fica a dica aí pra quem ainda não viu esse filme é sensacional. Eu sinceramente não sei como que esse filme, ou o próprio Pattinson, não foi indicado a um prêmio maior assim, porque ele tá realmente incrível nesse filme. E inclusive, os mesmos diretores desse filme, Bom Comportamento, fizeram Joias Brutas com o Adam Sandler, que também é outro ator que é muito subjugado. Que concorreu ao Oscar, Adam Sandler, pra mim... Joias Brutas ele concorreu ao Oscar, Joias Brutas? Eu nem lembro. Não, foi a maior injustiça do Oscar, foi essa. Joias Brutas não chegou nem perto, porque Joias Brutas é um filme sensacional também. E, se não me engano, o nome dos diretores são os irmãos Safdie, um negócio assim. Eles têm essa tendência de dar um tom acelerado aos filmes dele, que o Pattinson pegou o jeito ali na hora
de uma forma inexplicavelmente sensacional. E, né, você falou do Heath Ledger, né? Eu lembro que eu era novo também, quando anunciaram o Heath Ledger como Coringa, e ele tinha acabado de fazer aquele filme O Segredo de Brokeback Mountain, que foi muito, muito elogiado, né, pela crítica especializada e muito criticado pelas pessoas que não entendem nada de filme e falaram que, tipo, como é que vai colocar um cowboy viado? Essa foi a expressão usada na época, né? Um cowboy viado, um cowboy homossexual pra fazer o Coringa. Isso não tem nada a ver, cara. As pessoas não entendem. E o resto é história, né? A gente já sabe o que aconteceu. As pessoas não entendem que, cara, é como eu falei, atores são camaleões, não importa a orientação sexual do ator, a suposta orientação sexual do ator, ou se ele fez algum personagem com uma orientação sexual diferente de quem está assistindo, ou religião, ou credo, ou maneira de ver a vida. Atores são camaleões, eles estão ali justamente para interpretar, para nos causar emoções e sentimentos. Quando a gente está olhando para um filme, tu fala, cara, é isso aqui que fala comigo, isso aqui é o que comunica comigo. E esse é o motivo maior de eu curtir tanto cinema. Pra ir ver o filme, né? Oi? Exatamente. Esse é o motivo pra gente querer Exatamente. A sensação que ele vai causar na gente. Perfeito. E é muito engraçado ver isso porque a galera que tava reclamando do Robert Pattinson ser o Batman é justamente aquela galera mais cabeçona fechada, né? Fica sempre dentro daquela caixinha ali porque não consegue enxergar isso. Eu fico imaginando essa galera, por exemplo, se visse o... Ai meu Deus, esqueci o nome do menino agora, que é do 30 Seconds to Mars. O Jared Leto, ótimo ator. Jared Leto. Ótimo ator. É um cara excelente. Imagina se as pessoas parassem pra analisar a filmografia desses caras. Pô, o Jared Leto fez Hacking para o Sonho. Filmaço, muito louco, gente. Clube de Compras Dallas. Tá ótimo. Outro filme também. sensacional. Ótimo também. Que ele fez uma travesti no filme. Se não me engano, foi uma travesti ou uma transexual, não tenho certeza. Sim. Mas é um ator excelente. As pessoas acabam julgando pelo que elas veem de primeira, né? Que é o famoso julgar o livro pela capa, né? A gente não pode fazer de jeito nenhum. Uma curiosidade sobre o Jared Leto é o seguinte: eu acho que o problema da versão do Coringa do Jared Leto não ter dado certo, acho que a culpa não foi dele. Ele tá simplesmente seguindo uma diretriz. Ele é um ator, ele tá ali, ele tá seguindo uma diretriz. Eu acho que o problema de não ter dado certo foi uma série de fatores. É o roteiro, a direção, a forma como caracterizaram ele, são as referências que deram pra ele, né? Eu acho que talvez ele tenha dado um pouco da personalidade, né? Ele tenha estudado um pouco da personalidade do Coringa e tenha colocado no personagem, eu não duvido disso. Mas pesa muito, no final, o direcionamento que é dado pro ator. Então, sim, eu gostaria de ver o Jared Leto mais uma vez como Coringa, mas sob uma nova ótica, uma nova direção, uma nova diretriz, um novo comando, para dar uma segunda chance para esse cara, porque esse cara é um ótimo ator. Então, eu acho que o problema... Talvez o Matt Reeves dirigindo o Jared Leto como Coringa, a gente teria um Coringa totalmente diferenciado, né? Não sabemos. Se, por exemplo, o Matt Reeves estivesse a cargo de... Lembrando, tá, gente, que esse Batman, ele é de um outro universo, ele não é do universo que a gente tem o Ben Affleck e o Jared Leto, esse Batman de outro universo. Mas eu fico pensando nisso. Se o Matt Reeves, por exemplo, um diretor do calibre do Matt Reeves estivesse dirigindo o Coringa do Jared Leto, eu fico pensando o quão diferente poderia ser, porque, sempre lembrando, gente, as pessoas têm a mania de associar um mau filme aos atores, não necessariamente. E nesse caso, eu realmente acredito que foi a direção, a visão do diretor, o roteiro, possivelmente, a interferência da Warner no filme, porque quem viu o trailer na época e viu o filme, viu que nenhuma das cenas que tinha no trailer estava no filme. Então, pode ter ocorrido de haver refilmagens. Então, tem uma série de fatores aí que acabam comprometendo o filme. Eu, particularmente, não gosto de Esquadrão Suicida, mas, sim, eu gostaria de ver o Jared Leto voltando como Coringa, sob uma nova ótica. A gente vai ter o segundo filme do Esquadrão Suicida, que é um soft reboot, né, pelo que estão falando. Ele vai se passar depois dos acontecimentos de Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, etc. Mas ele vai vir com uma nova roupagem, né? E o Coringa não vai estar nesse filme, né? E já rolou muita treta, parece que ele não quer mais voltar, ou a Warner desligou ele. Eu sei que agora o Jared Leto vai ser o Morbius, né? Lá no universo Sony/Marvel. Mas é saber como é que vai ter agora, né? Se esse Coringa vai voltar ou não, seja com outro ator ou com ele, isso aí a gente vai saber no futuro. Exatamente, e é sempre complicado querer qualificar um filme não, desculpa,
qualificar um ator pelo filme que ele fez, né? O filme pode ter sido ruim por diversos motivos e raramente é culpa do ator. Perfeito. Normalmente, quando o ator atua mal, não é porque o ator é ruim. Claro, em situações pode ser sim que o ator seja ruim. Mas a gente sabe que o Jared Leto é um bom ator. E o motivo dele não ter ido tão bem assim como o Coringa talvez tenha sido realmente a mão da direção e da produção ali que não pesou o suficiente para dizer o que precisava e tudo mais. Mas enfim, o importante é que Esquadrão Suicida já passou, o Coringa de Jared Leto acho que não vai ter um reboot do jeito que a gente imagina que tenha. Sim. Mas, já que a gente está dentro desse universo, vamos falar aqui um pouquinho sobre a série Gotham Central. Ah, cara, pelo eu tô louco. A gente sabe que será baseada no ano 1 dos quadrinhos, mas do ponto de vista da polícia de Gotham. E aí... Exatamente. Então, o filme do Matt Reeves ainda não saiu, mas já promete bastante. E o Matt Reeves ele comentou, né, na Fandome que existe. Ele não citou a série da Mulher Gato, havia, né, rumores de que havia a possibilidade, possível série da Mulher Gato. Pode ser que ainda seja feito. Por quê? Ele cita Gotham Central, que vai se passar no ano 1 do Batman. Ou seja, o Bruce chegando e pensando, vou me vestir, vou arranjar um jeito de poder... Vou fazer cosplay de morcego. Vou fazer um cosplay de morcego. E só que essa história ela vai se passar não do ponto de vista do Bruce, pelo menos até então, né? Porque a DC tem muitos rumores, né? Ela tem mais rumores do que fatos, mas até a gente sabe, vai ser a partir do ponto de vista da polícia. E não teria a participação nem do James Gordon e nem do Bruce Wayne. Talvez, se tiver, essa participação seja pontual. Então seria interessante ver uma série policial o qual você começa a ver os desdobramentos do poder e essa coisa entre polícia e bandido, e as relações que eles mantêm e o começo da corrupção em Gotham, sabe? Eu gosto dessa coisa de você ver essa ascensão da criminalidade e você ver a cidade apodrecendo e talvez, né, como vai ser baseado no ano 1, não deve ter tantas temporadas assim, talvez uma só, e a série termine, é uma conjectura minha, talvez a série termine dando o start para o filme do Matt Reeves, que a essa altura já vai ter sido já lançado com certeza. Eu acredito que seja algo nessa levada. Quanto à Mulher Gato, o Matt Reeves diz que a Mulher Gato ainda não é a Mulher Gato, como ele fala no Fandome. Então, é possível sim, eu não acho impossível, que haja de fato uma série da Selina Kyle e haja essa profundidade na personagem até se tornar a Mulher Gato, né? Como ele mesmo falou, ela ainda não é a Mulher Gato. Ele não citou a série da Mulher Gato na Fandome, mas eu acho que é um rumor plausível. Então, é aquela velha história. É o monstro da expectativa, né? Que não tem como criar expectativa em relação a isso. Eu procuro segurar bastante e ter que esperar. Esperar é a pior parte, mas o tempo passa. O tempo vai passar, a gente vai conseguir conferir isso aí com mais cautela e principalmente a minha parte favorita, que é ver o Robert Pattinson vestido de Batman, obviamente. Cara, mas o Robert... Uma dúvida sincera. Já tem uma série Gotham, né? Sim, que conta a história, os primórdios ali do Gordon e tudo mais. Isso. Qual é a diferença principal, então? Qual seria a diferença principal entre a Gotham Central e a Gotham que já existe? Eu não sei dizer, porque... Gente, eu não acompanhei a série, desculpa, tá? Eu vi poucos episódios. Eu também não acompanhei, tô bem perdido nesse mas eu acho que o que a gente pode destacar, primeiramente, seria o orçamento, né? Porque supostamente vai ser feito pela HBO Max, e a HBO Max vai ser, digamos assim, o veículo, a plataforma principal, né, desse universo DC, né? Pelo menos as coisas de maior orçamento, de maior peso, de maior renome vão estar lá. Então, eu acho que o orçamento vai ser um fator diferenciado. Talvez atores conhecidos, né? Porque a HBO não joga para perder, né? E não seria a mesma coisa que uma série da CW, por exemplo. Eu acho que a Gotham que a gente conhece, que foi lançada a série, eu acho que ela é da Fox, mas no Brasil ela é apresentada pela CW, eu não tenho certeza. Mas essa diferença no cachê, trazer atores de mais peso, um orçamento muito maior, eu acho que tem liberdade para tocar em temas um pouco mais sensíveis, né? Talvez, né, crimes, talvez abusos, estupro, né? É uma coisa, crimes, estupro, violência, essas coisas que corrompem o ser humano, que estão corrompendo Gotham, né? Coisa que até então pode até ser que tenha sido mencionado na série Gotham, mas não tenha sido aprofundado. Então,
Eu acho que a classificação pode ser maior, 18 anos, então tem alguns fatores que fazem com que a HBO se destaque dos outros canais e plataformas por conta de como ela conta a história, né? E sempre tem um nível cinematográfico da coisa. Então eu tenho que esperar para ver. Mas, a princípio, eu diria que seria mais ou menos... as duas séries meio que falam a mesma coisa, né? Fala sobre uma Gotham que tá entregue e precisa de ordem. E aí teria a escalada, né, de algumas pessoas na polícia lutando contra a corrupção, que no caso da série Gotham, que já terminou, era o James Gordon, que era o antigo protagonista da série The O.C., eu esqueci o nome do ator agora, gente, eu sou péssimo pra isso, e em paralelo a gente vê o Bruce crescendo, e a gente vê no final a ascensão dele se transformando, né, dessa visão mais próxima do Batman. No ano 1, especificamente, para essa série do HBO Max, vai ser somente a polícia e não vai ter o James Gordon. Então, talvez o comissário Loeb. O comissário Loeb, não sei pronunciar, ele é um personagem que ele mantém relações com a máfia, né? E aí, no quadrinho, ano 1, quando o James Gordon entra para a corporação, né, quando ele vai para Gotham, né, ele começa a ter problemas, porque o James Gordon é um cara correto, é um policial correto, ele está indo para uma cidade corrupta, trabalhar num departamento de polícia extremamente corrupto. Então, já de cara, ele encontra muitos inimigos internos ali, até que ele chega ao ponto que ele, de fato, vai ascendendo e vira o comissário. Talvez a série traga uma participação pontual do Jeffrey Wright, que faz o comissário Gordon nessa versão do Matt Reeves. Ele é um ator sensacional e ele tá na série do Westworld. Pois é, então a gente tem aquela velha história, né? São duas visões diferentes para a mesma ideia, no caso da série da Gotham aqui. Uma parece que vai dar mais certo do que a outra. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro porque a série Gotham, que já existe, ela teve aquela expectativa gigantesca no início, né? As pessoas foram atrás, buscaram conhecer. Sim. E agora que está lançando, eu acho, se eu não me engano, a 5ª ou a 6ª temporada, os espectadores, né, já baixaram assim, o nível de... Eu acho que Gotham já terminou, cara. Eu não tenho certeza, mas eu acho que Gotham já terminou. Terminou? Pois é. Mas se eu me lembro bem, nas últimas temporadas eles estavam com uma audiência assim, baixíssima já, porque já não tinha mais o que enrolar, né? Eu acho que o que estava faltando era exatamente isso, né? Um novo reboot dessa história, só que contado de uma forma mais crua, que é o que a gente precisa para as histórias do Batman, é algo mais cru. E eu acho que até... E, inclusive... Diga. Não, porque eu ia dizer que, inclusive, é o que eu espero pro filme também, que seja um filme bem mais cru, mais pé no chão. Claro, não tão pé no chão quanto foi a trilogia do Nolan, mas pé no chão em relação ao último filme que a gente viu, o Batman, que no caso foi a Liga da Justiça. Né? Ah, sim, ali é uma visão completamente diferente, é uma versão do que a gente conhece. Sim, o personagem é uma versão... O que eu quero dizer com pé no chão é basicamente um filme que eu não esteja vendo o tempo inteiro uma tela verde. Não, então. Entende? Vamos lá. Pelo que eu fiquei sabendo, por conta da pandemia, alguns cenários vão ter cenários construídos, mas vai ter uma certa computação gráfica no que diz respeito à construção da cidade. Isso por conta... Não, mas aí é normal. Por conta da pandemia. Mas como se trata de uma produção alto nível e vai ter o Matt Reeves na direção e o Maxon Tonin, que roteirizou e é o cara que fez o Power, tá em boas mãos, entendeu? Ainda que haja uma computação gráfica, eu acredito que é um orçamento milionário e deve ser uma coisa altamente bem feita. Então eu não me incomodo desde que a história seja muito boa. Parece que eles tiveram que optar por essa coisa da computação gráfica por conta da pandemia, mas existem gravações em loco, né? Eu acho que chegaram até a gravar em Londres, se eu não me engano. Mas sim, no momento eles vão ter que, né, ter um pouco de artifício de computação gráfica, sim. Sim, mas isso a gente só vai conseguir saber com mais proeminência lá pra frente, né? Até porque, como foi comentado aqui no episódio, a gente tem 30% do filme só. Perfeito. Rodado. E só esses 30% no trailer já deixou a galera louca. Imagina como é que vai ser os 100%. Exatamente. Tem um trecho no trailer que me chamou bastante atenção. O Charada, ele entrega cartões, né, pra polícia para entregar pro Batman. Não sei se vocês repararam, mas num dos cartões tem uma corujinha ali.
E isso pode ser uma referência à Corte das Corujas, que é uma história do Batman, no qual existe uma sociedade secreta, né, ali por detrás de Gotham, na escuridão de Gotham, que está controlando as coisas. Então isso pode ser uma pista do que a gente pode ver nesse filme ou na suposta trilogia que o Matt Reeves está desenvolvendo. Uma outra coisa que me chamou a atenção também nesse trailer é que tem uma cena em que o Batman, ele tá parecendo um recinto policial, não sei, ou num prédio, e ele tá lutando contra policiais. E aí a cena corta rapidinho, porque o trailer é muito dinâmico e tal, e aí aparece ele usando um dos artifícios dele, né, uma corda, né, com uma arma, né, como se fosse uma pistola que lança um gancho, e ele tá subindo, e a polícia tá dando tiro. É o bate-gancho. É o bate-gancho. E a polícia tá dando tiro nele. Eu tô suspeitando aqui que pode ser o seguinte, nesse filme vai ter o comissário Lobby, e como eu falei antes, o comissário Lobby, ele é corrupto, e o James Gordon tá lidando com essa corrupção diariamente e tudo mais. Então isso faz com que o comissário Gordon, que o James Gordon, que ainda não é comissário, e o Batman unam forças, porque ele sabe que a polícia de Gotham é corrupta. E aí eu fiquei pensando se o comissário Lobby não tá se sentindo ameaçado pelas investigações do Batman, e já sabe que o Lobby tá por trás dos crimes que estão rolando em Gotham City. Talvez até tenha alguma relação com o Charada ou com o Pinguim, e por isso ele mande, né, policiais tentarem dar cabo do Batman. Eu não sei, é só uma conjectura minha, eu não sei, mas eu acho que faz um pouco de sentido, uma vez que o Lobby é corrupto e o Batman tá ali pra dar porrada e acabar com corrupção, seja quem for. Exatamente, são apenas teorias de nossa cabecinha de fãs, mas a gente espera que pelo menos alguma delas seja verdade, pra gente ter aquele divertimento, né, quando for ver o filme, principalmente se a teoria do Efraim sobre a série Gotham Central estiver correta. Porque se a gente for ver o Lobby dentro dessa conjectura de corrupção, da corrupção crescente de Gotham, vai ser uma série sensacional de se acompanhar. E eu faço questão de ser o primeiro a assistir lá pela famosíssima HBO, né, que aparentemente vai ser aparentemente não, ela vai ser... A HBO Max, a plataforma da HBO Max. A plataforma principal vai ser a HBO Max. É claro que depois de algum tempo deve rolar alguma quebra de como é que se fala? Para a série poder ir para as outras plataformas, até por uma questão de distribuição, né? Sim, eu acho que a Warner não vai querer ficar presa a uma plataforma só. Mas eu acredito que vai ser uma série curta, de no máximo uma temporada, talvez duas, porque como é uma série baseada no ano 1 do Batman, não tem que ficar se estendendo muito. Então, se fosse só se fosse só uma temporada ou duas no máximo, com 8 episódios cada uma, pra mim já tá tranquilo, se tiver material o suficiente pra contar em 2 temporadas, mas se for uma, pra mim já tá de bom tamanho, porque não pode ficar esticando muito, porque tipo assim, terminou o ano 1, já entra o ano 2, e aí o ano 2 já é o Batman já combatendo o crime. Uma curiosidade até que a gente pode perceber no trailer é que o traje do Batman, ele não tá 100% completo. Ao que dá a entender, e acho que foi até o que o Matt Reeves falou no DC Fandom, o Bruce é quem fez o próprio traje dele. Então, o traje está em constante evolução. Aquela não é a versão final do traje. Da mesma maneira que o Bruce, como Batman, ele ainda está longe de ser aquele cara fodão que a gente conhece. Então, tanto os equipamentos que ele usa, tanto o traje, quanto a forma dele combater o crime, ainda estão em estágios iniciais, ou seja, essas 3 coisas ainda vão evoluir. Por isso que eu acho que essa ideia de uma suposta trilogia é verdadeira, porque aí vai culminar no Batman que a gente conhece, que é o cara que todo mundo admira, que todo mundo respeita, mas que todo mundo, uma parcela da população tem medo, e nesse primeiro momento, quando o Batman chega, mesmo estando trabalhando com a polícia, como mostra o trailer, o Matt Reeves falou que a população de Gotham não sabe qual é a dele, porque é um cara que acabou de chegar agora. Então todo mundo teme ele. Então ele ainda não é aquele símbolo de esperança e de justiça. Ele é uma figura que ainda está por detrás, nas sombras, e que as pessoas não sabem o que esperar. Então faz sentido haver essa progressão do personagem no traje, na forma como ele combate o crime, na tecnologia que ele usa para ele culminar sendo esse cara que todo mundo conhece, que é o Batman. E é interessante falar sobre a série da HBO, pra gente poder fechar o assunto da série, é que a HBO, quando ela pega algum projeto para fazer, ela costuma fazer bem.
A gente tem aí casos como Watchmen e Chernobyl, que foram duas séries sensacionais. E que a gente tem o projeto Game of Thrones, apesar do final de Game of Thrones, a série é de um esmero foda, assim, sabe? A série é muito bem feita. Sim, exatamente. Porque a HBO, ela não costuma pegar um projeto desse pra fazer mal feito. A gente sabe que a HBO, ela tem uma simpatia em fazer esse tipo de coisa que é impressionante. Exatamente. E também tem a questão deles conseguirem fazer séries curtas e sensacionais, como foi o exemplo. Vão direto ao ponto. Então, se for o caso, eu chuto 8 episódios de 1 hora e uma temporada, fechou a história. Acho que já tá de bom tamanho. Pra mim, se seguir esse padrão que a HBO costuma fazer, eu já fico feliz. Até porque depois que encerrar isso, já tá com o pontapé dado pro filme do Batman e depois fecha ali mais 2 filminhos pra gente poder ver esse novo Batman já pronto pro combate. Exatamente. Muita gente vai morder a língua por ter falado mal do Robert Pattinson. Muita gente vai morder a língua por ter falado mal do meu Robert Pattinson. Todo seu, pode ficar com ele. Então é isso aí, galera. A gente falou aqui sobre a DC Fandom, o diretor Matt Reeves, o cara sensacional, que falou um pouco sobre como vai ser o filme do Batman. Ele explicou como vai ser essa construção psicológica, talvez nos moldes aqui, como foi o Coringa do Todd Phillips recentemente nos cinemas. Lembrando, tanto esse Coringa quanto os outros filmes do Batman, o Liga da Justiça e esse novo filme do Matt Reeves, eles não se passam no mesmo universo. Exatamente, isso é uma coisa importante, é uma coisa que já é cânone. Existe multiverso na DC, isso ficou claro quando o Flash do filme apareceu no Flash da série. E já tá bem claro que esse Batman do Robert Pattinson, ele tá num universo à parte e ele provavelmente não vai aparecer no filme do Flashpoint. Bem sincero, eu até prefiro assim. É bom, é melhor que fique desse jeito mesmo. Então é bom deixar isso claro para que as pessoas não se confundam, porque às vezes eu acho até que é uma falta de procura das pessoas em relação à explicação do estúdio, porque o estúdio ele sempre tenta se explicar dizendo que não é o mesmo universo, a gente tem várias temporadas, a gente tem vários não sei o que. Sim. Eu acho que as pessoas elas cismam e sempre bater na mesma tecla. Mas esse Batman não tem nada a ver com aquele e tudo mais. Eu acho que isso também pode ser uma falta de planejamento da Warner. Em que sentido? Eu acho que a Warner, ela nesse DC Fandom, por exemplo, ela poderia fazer como se fossem selos. Por exemplo, todos os filmes que se passam no DCU, que são aquele universo da Liga da Justiça e Esquadrão Suicida, né? E os filmes que vieram antes e depois deles, que são dessa mesma cronologia, desse mesmo mundo, desse mesmo universo. Eles poderiam, isso aqui é uma conjectura minha, tá? Que eu acho que poderia servir. E vem o selo DCEU, DC Extended Universe, ou, enfim, uma denominação. Todos os filmes, ou qualquer filme, que não se passe dentro dessa realidade e que se passe numa outra cronologia, um outro mundo, uma outra realidade, poderia haver um selo da Warner especificando. Para quem for chegar na hora do cinema, já de cara na introdução, a gente sabe, essa abertura aqui é para esse mundo aqui, essa abertura aqui é para um mundo totalmente diferente. A gente mais ou menos viu isso no filme do Coringa. O filme do Coringa não tem uma introdução, não tem uma vinheta, não tem uma abertura. Mas a gente vê a logo da Warner Bros., uma logo meio retrô. E essa logo meio retrô que a gente viu na introdução do filme do Coringa aparece no trailer do Batman do Matt Reeves. Então, eu acho que é uma maneira de tentar diferenciar, porque quando a gente vê os filmes da DCU, que tem o Shazam, Aquaman, Mulher Maravilha, etc e tal, tem aquela vinheta animada bacaníssima, por sinal, mas no filme do Joker não teve, porque foi pra dizer, esse Joker aqui não é esse mesmo Joker aqui. E essa mesma logo vai aparecer no filme do Batman do Matt Reeves. Então, já é uma maneira de diferenciar. Então, a gente já tá encerrando por aqui. Já estamos falando muito. Gostaria... o Efraim já tá se empolgando aqui. Daqui a pouco tá falando sobre o Shazam 2, Shazam 3. Ainda bem que a gente não botou Mulher Maravilha aqui no cronograma pra falar, senão o Efraim ia ficar até amanhã. Bom, e a gente ia falar até amanhã. Então é isso aí, galera. Não esqueçam de acompanhar a gente lá no Instagram, no YouTube. Principalmente no Instagram, porque a gente tem postado o Mesa Pocket, o Efraim posta o Mesa Retrô também. A gente sempre vai estar falando, principalmente aqui agora, sobre a DC Fandom, que é o assunto que está mais proeminente no momento.
toda vez que sair qualquer coisinha do The Batman e da Mulher Maravilha 1984, não é isso, Efraim? Isso aí. Sempre que sair alguma coisinha, vai ter lá no nosso Instagram para vocês ficarem sempre ligados. E não se esqueçam também de acessar o nosso site www.mesapraquatro.com.br. Fala aí, Efraim. É isso aí, galera. Não deixem de conferir com a gente e sempre tragam também as suas opiniões quando a gente fizer postagens, porque a gente também quer saber o que vocês pensam, pra gente também sempre trazer algum conteúdo mais bacana para vocês. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter acompanhado a gente e até o próximo MesaCast. Quem sabe que se a gente não falar da Mulher Maravilha, pro Efraim poder ficar um pouco mais animado. É isso aí. Release the Snyder Cut, porra! Ainda bem que a gente não colocou isso também, Snyder Cut. Mas enfim, isso aí é galera. outro assunto. Um abraço e até a próxima. Valeu, galera. I'm vengeance.